Falando na questão da pressão imperialista, essa semana aconteceu uma coisa muito interessante e muito reveladora, né? O jornal O Globo, esse jornal norte-americano que é escrito em português, ele tirou uma matéria, a matéria supostamente seria para analisar o problema dos partidos em geral, fundo partidário, etc. e tal. Mas a matéria, na realidade, era um ataque contra o nosso partido, o PCO. Eles arrumaram um cidadão aí, um Zé Mané da universidade, da UFRJ, e o cidadão falou o seguinte, que com aquela pretensão e arrogância típica de professores universitários que não sabem de nada, né? Ele falou assim, é um negócio. Os partidos políticos, eles são um negócio, como outro qualquer. O cidadão, ao invés de abrir uma lojinha de iogurte, abre um partido político. Bom, a gente já vê pela declaração dele que ele não sabe do que ele está falando. Primeiro porque, para você abrir essa lojinha de iogurte política, é muito complicado. Você precisa de 500 mil assinaturas reconhecidas pela Justiça Eleitoral, distribuídas pelo Brasil inteiro. Diante disso, é mais negócio abrir uma lojinha de iogurte. Você já imaginou o dono da lojinha de iogurte correndo atrás de 500 mil assinaturas? Nós conhecemos aqui na esquerda pelo menos umas 10 organizações políticas que anunciaram que eles iam legalizar um partido e desistiram em pouquíssimo tempo. Porque 500 mil assinaturas, 500 mil de assinaturas, é muita assinatura. Não é qualquer um que vai conseguir isso daí. É muito complicado. Então você vê que o especialista da Globo em partidos políticos, ele não tem a menor ideia do que ele está falando. Tá? Segundo, se você legalizar um partido político, e você legalizou esse partido político para ganhar dinheiro, na hora que você legalizou, aí já não é mais uma lojinha de iogurte. É mais como uma grande empresa. Né? Você pega e você vende a legenda do partido em 20 e tantos estados e mais de 7 mil municípios. E tem um público, uma demanda por legenda partidária que não é pequena. Vocês já imaginaram vender a legenda do partido em 7 mil municípios? Porque é perfeitamente possível fazer isso daí. Perfeitamente possível. Vamos supor que você vendesse a preço de banana essa legenda. Vamos supor que você vendesse a legenda na eleição por R$1.000 em cada município. Quanto é que dá? 7 mil vezes 1.000. 7 milhões de reais. Haja lojinha de iogurte. Né? Haja lojinha de iogurte. Com um partido político, se você for um bandido, que o seu negócio é arrecadar dinheiro e mais nada, você fica milionário. Na verdade, é assim, na hora de vender a legenda, a pessoa vai vender a legenda na base de, sei lá, 50 mil reais por candidatura em cada município. Vai chegar no cidadão e falar, você quer ser candidato? Quer tentar um dos melhores empregos do Brasil, que é ser vereador, deputado, senador? Bom, você me paga 50 mil reais e eu deixo você ser candidato pelo partido. Em cada município você vai ter uma média aí de 20 candidatos, vai? Pegando desde a cidade minúscula até a cidade maior. 20 mil vezes 7 mil, dá 140 mil candidaturas. 140 mil a 50 mil, é até difícil fazer a conta. Se você quiser ficar milionário, né, e se você conseguir abrir um partido político, tudo bem. A maioria dos partidos políticos acaba fazendo isso daí, os partidos burgueses, né,
de uma maneira ou de outra. Às vezes de maneira ilegal, às vezes de maneira legal. É um negocião, né? Bom, aí o jornal o Globo pegou o especialista que não sabe nada da especialidade dele, não tem a menor ideia do que está falando, ou é um mentiroso, sei lá eu, e fala assim, é até engraçado, um exemplo que ilustra essa tese é o Partido da Causa Operária. Quer dizer, o partido que nessa eleição está lançando 20 candidatos a prefeito. Quer dizer, nós somos um negócio, né? Então precisaria ver, por que não? Precisaria conversar com os companheiros aí da Secretaria de Organização do Partido e o Comitê Eleitoral, para ver por que está tão micho esse negócio aí, pô. Tem 7 mil municípios, só conseguiram vender a legenda do partido em 20 municípios? Que negócio é esse? Né? Precisamos chamar uma conferência aqui e questionar, porque assim vai virar mesmo uma lojinha de iogurte, né? Com tão pouca gente. Se bem que com 20 candidatos, se a gente tivesse vendido a legenda, já era uma grana muito grande, você entendeu? Já dava bastante lojinha de iogurte, né? E aí fala que nós recebemos 1 milhão do fundo partidário, temos 3 mil filiados, só elegemos um vereador até hoje pelo partido, que é mentira, porque a gente não elegeu nenhum vereador. Né? Não sei porque que inventaram esse vereador aí. Agora vejam vocês a inversão total da realidade. Né? Você é um negócio por quê? Porque você não elegeu ninguém, porque você tem poucos filiados, né? E você recebe o fundo partidário, mas não tem nada disso. Quer dizer, o partido que lança, sei lá, 100 mil candidatos no país, que nem o PMDB, esse é honesto. Você entendeu? O partido que lança 20 candidatos, esse é desonesto. Essa é a versão do jornal o Globo. Esses 100 mil candidatos do PMDB, quem são eles? A gente já viu quem são eles. São aqueles deputados que votaram no impeachment. Uma corja de bandidos. Quer dizer, o partido que agrupa uma verdadeira quadrilha de bandidos para assaltar, né, o patrimônio público, esse é honesto. O partido que lança candidatos porque esses candidatos têm uma ideologia definida, porque eles defendem uma política definida, esse é desonesto. E a desonestidade estaria nisso, que você não lança muitos candidatos. Veja o nível de manipulação que esses jornais têm. Né? Se nós quiséssemos ganhar dinheiro, eu não estaria lançando 20 candidatos nas eleições. Você lançava 20 mil. E não precisaria nem ser desonesto. Você chegaria no candidato e falar, bom, você vai ser candidato, uma norma do partido é que você tem que dar tanto para o fundo eleitoral do partido. Aí pega o dinheiro e vai embora. Né? Essa é uma acusação constante da direita contra o PCO. Isso de que o partido... É uma tentativa de desmoralizar um partido de luta, dizendo que é um partido venal, porque recebe o fundo partidário. Né? Bom, aqui eu acho que a gente precisaria explicar duas ou três coisas, né? Precisaria explicar o seguinte, que se existe um partido que não pode ser enquadrado como negócio político, é o PCO. É o último partido da face da terra que poderia ser acusado de ser um negócio político. Você vê, o PCO, com outros nomes, existe desde 1980. Ele não existe agora para pegar o fundo partidário. Ele só passou a receber fundo partidário, ele foi legalizado em 1996, quer dizer, 16 anos, né? Nós estivemos no PT, e no PT nós não ficamos lutando por cargos públicos, nós ficamos lutando por uma política.
E veja que no PT era relativamente fácil de você ingressar num cargo público. Não era difícil. Nós rejeitamos isso daí. Bastaria para nós fazer um acordo aí com a fração majoritária do PT e pegar um cargo público. Qual que é a dificuldade? O PT, nesses 16 anos, teve centenas de milhares de cargos públicos. O PCO nunca pegou nenhum cargo público. Nós passamos a receber fundo partidário de fato, né, por uma série de dificuldades burocráticas e tudo mais, em 2011. Quer dizer, agora faz 5 anos que nós estamos recebendo o fundo partidário. Então, falar que nós abrimos uma lojinha de iogurte porque a gente não tinha outro negócio para fazer é uma coisa absurda. E vocês vejam que o ataque é feito contra um partido que não foi montado para ser um negócio, contrário dos partidos burgueses, que foram montados para ser um negócio. Nós vivemos num país onde praticamente todos os políticos nacionais estão acusados de corrupção. E o partido que é um negócio é o nosso. De militantes que militaram aí a vida toda, né, sem cargo público, sem fundo partidário, sem ajuda do Estado, sem nada. Onde é que está essa manifestação de que o PCO está atrás de ganhar dinheiro? Não tem isso aí. Eles pegam o fundo partidário porque, logicamente, como existe uma campanha direitista contra os políticos, é um negócio, você pega os ignorantes aí da direita e vários ignorantes também da esquerda, fala que o PCO recebe fundo partidário e pronto, já é corrupto, recebe dinheiro, é corrupto. É uma coisa, é uma calúnia assintosa e perversa de um jornal que é perverso mesmo, de uma rede de comunicação que é perversa. O fato deles terem escolhido o PCO para falar isso daí, mostra toda a perfídia da matéria. Então fica absolutamente claro. Outra coisa que eles também não explicam, sobre o fundo partidário. O PSDB, em um único dia de fundo partidário deles, eles recebem várias vezes mais do que o PCO recebe em um mês. Eles recebem milhões e milhões de reais por ano. Eles recebem 90 vezes mais do que nós. Aí eles falam, PCO, eu sou legião vereador. Você me dá o dinheiro do Itaú, milhões e milhões que são colocados na campanha eleitoral, do Bradesco, né, das empreiteiras, dezenas e dezenas de capitalistas, mais 90 milhões de fundo partidário, e a gente elege muito mais do que um vereador. Eles querem que a gente eleja um vereador assim, sem recurso nenhum. E se você não eleger o vereador, você é corrupto. Agora, se você receber dinheiro de tudo quanto é empresa, inclusive empresas internacionais, como a Ford, a GM, Volkswagen, bancos internacionais, que no Brasil, né, escandalosamente é permitido que um estrangeiro influencie na eleição do país, influencie no controle do poder político. É legal isso daí. Se você recebe tudo isso, elege vereadores que, se você for pesquisar, 100% deles estão envolvidos aí em negociatas e falcatruas, esse é o honesto. É uma coisa totalmente absurda. Por exemplo, a matéria não fala do fundo partidário do PSDB. Fala nada. O problema é o fundo partidário do PCO. Por que será? Por que nós estamos sendo transformados aí para essa monstruosidade da comunicação em os vilões do sistema eleitoral? O PCO não tem nenhuma acusação de corrupção contra ele, até porque não participa do poder. É uma coisa absurda isso daí. Essas calúnias, elas não são, em primeiro lugar, elas não são a primeira vez que elas são faladas. Quando houve a tentativa de caçar a legenda do PCO,
no TSE, depois que o PCO, depois que foi retirada a acusação e tudo mais, o ministro do TSE e do STF, Gilmar Mendes, esse homem político, né, que todo mundo acusou ele de ser um militante da direita, mas ao mesmo tempo ser juiz, quer dizer, ele seria o modelo do juiz parcial, né? Ele julga para um determinado partido, porque ele é um juiz político e partidário. Isso é uma coisa também que no Brasil é estranha, não escandaliza ninguém. Se supõe que o juiz ele deveria manter uma posição de completa isenção. Essa é a tese, né? Essa é a tese. Aqui não, você tem um juiz que ele dá declarações políticas, partidárias, a favor e contra o PT, né? Isso daí acontece também com todos os procuradores que estão julgando o PT, todos os juízes, todos eles já deram declarações político-partidárias contra o PT. Se isso daqui fosse um negócio minimamente sério do ponto de vista jurídico, ninguém podia estar participando disso aí, nenhum deles podia estar participando, né? Teria que todo mundo ser excluído. Bom, esse juiz falou, depois do julgamento do PCO, da cassação do registro, que nós temos que ver isso daí porque nós não podemos ter aí partidos dirigidos por uma família. Quer dizer, o PCO seria um partido dirigido por uma família. Não é que, por exemplo, todos os partidos aí são dirigidos por uma família. Não é isso. Não é que o Sarney Filho, a Rosiane Sarney e todos os grandes políticos põem a família nos altos cargos públicos. Não é o PMDB, não é o PSDB, né? Não é o DEM, é o PCO que é dirigido por uma família. Vocês notaram a perfídia do negócio? A perfídia tipicamente direitista? Alguém aqui já ouviu falar que a família A, B ou C controla tal e qual partido? Nunca. A imprensa nunca fala disso daí. E é um fato óbvio e escandaloso, né? O caso, por exemplo, você vê o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia é da família Maia, que é uma oligarquia política. Os partidos estadualmente são todos dominados por famílias, por oligarquias. Você vai, principalmente no Nordeste, onde as oligarquias têm um controle muito maior da política, você vai ver que são todos famílias. E a família é uma máfia que explora, não o partido, que explora o poder público. Na Paraíba você vai lá, tem os Cunha Lima, né? No Maranhão são os Sarney e assim por diante. É um monte de gente, tudo família, governando o Estado, dominando o jornal local, de impresso, dominando a subsidiária da Rede Globo local. Isso daí ninguém fala nada. Mas aí o doutor Gilmar Mendes escolheu o quê? O PCO para falar. O que é o domínio de uma família sobre o PCO? Primeiro não tem domínio nenhum de família nenhuma sobre o PCO. Se as pessoas que estão no PCO são militantes. Ninguém chegou a ser uma figura de destaque no PCO sem ser militante. Isso aí é uma coisa muito importante. Por exemplo, uma vez eu estive num debate aí na rede, acho que foi na Rede Record, né? E o jornalista, ele tinha uma posição extremamente agressiva em relação ao nosso partido. Ele fazia perguntas assim, você via que era uma tentativa de encurralar a gente e tudo mais. Aí, numa determinada altura, depois de fazer várias perguntas, que imagino que ele achava que ia ser uma coisa desconcertante, né? Ele chegou e falou assim, mas não é estranho num partido de esquerda você ter a família, por exemplo, sua assessora de campanha aqui é sua filha, que está aqui presente e tal. De fato, a Natália estava lá.
Eu olhei para ele e falei assim, o estranho é você falar isso daí, porque nós somos um partido ideológico. Então, em primeiro lugar, é um mérito do partido, né, que eu tenha convencido a minha filha a ter minha ideologia. Na esquerda, está cheio de cara aí que o filho é de direita, ou totalmente desinteressado da política. E essa é uma crítica que se faz muito contra a esquerda. Que é assim, esse esquerdista aí é falso. Os filhos dele são todos contra. Aí quando o seu filho milita, é corrupção. Né? A Natália, por exemplo, ela milita desde quase os 12 anos de idade no PCO. Não é que ela foi escolhida para ganhar dinheiro. E ela militou sempre aqui, sem ganhar nada. Trabalhou muito e ganhou nada. Bom, a Anaí que está aqui, que é outro membro da família, está se locupletando do PCO, ela não é militante. Ela foi escolhida aí para ser empregada fantasma do meu gabinete na Câmara. Só que tem um detalhe. Com 16 anos ela foi presidente do Grêmio Estudantil da escola dela. Ela foi militante aos 18 anos da Oposição Metalúrgica de São Paulo. Né? Que eu saiba, oposição metalúrgica não é cargo público. Se vocês conheceram a oposição metalúrgica, o número de mulheres que tinham a militância aí era ínfimo. E não era fácil de militar aí dentro. Lutando contra uma burocracia criminosa, que é essa burocracia da força sindical, que resolvia as eleições na bala. Depois ela militou nos servidores públicos e, finalmente, ela militou no Correio, onde ela foi diretora da Federação Nacional dos Correios. Quer dizer, é uma pessoa, como vocês podem ver aí, sem nenhuma história política. Ela está sendo colocada aqui porque ela é da minha família. Não é que ela é militante desde os 16 anos. Não, fui eu que coloquei, vou colocar todos os meus parentes aí. Segundo, o PCO não é dirigido por uma família. O PCO tem Comitê Central, que é eleito, tem Conferência Nacional, onde se discute tudo, muito diferente dos demais partidos que não discutem nada com ninguém, tem Congresso Nacional, tem reuniões onde os militantes se reúnem toda semana para deliberar sobre os assuntos do partido, toda a vida partidária é pública, né? E quem conhece minimamente o partido sabe que aqui, quem não trabalha não tem lugar. Esse é o último lugar onde uma pessoa ia procurar aí, né, um cabide de empregos para se encostar. Precisa falar isso daí, porque os direitistas, eles são extremamente audaciosos. E depois que um Gilmar Mendes fala, porque ele é um figurão, sempre vai aparecer um trouxa aí, da direita, da esquerda, para atacar o PCO com os mesmos argumentos. Aí fala a Rede Globo, que nós somos um negócio, uma lojinha, sempre vai aparecer um otário aí, ou mal intencionado, ou um canalha, falar que isso aqui é um negócio, né? Como se a gente precisasse, né, fazer todo um esforço aqui para ganhar um trocado. Né? Já mostrei que, se fosse um problema de ganhar dinheiro, você vende a legenda do partido, você vai morar em Paris. Compra um apartamento do lado do apartamento do Fernando Henrique Cardoso, que é honesto, na Avenue Foch. Né? Esse apartamento, por exemplo, é um símbolo de honestidade, né? Ele ganhou tudo, ele tem... Foi das 4 aposentadorias que ele tem, ele tirou dinheiro para comprar um apartamento na rua mais cara do mundo, né? Então a gente poderia estar morando lá, se fosse um problema de corrupção. O pessoal é tonto, né? Vai na conversa da direita e fica espalhando essas bobagens aí. Eu já ouvi até que nós estamos enriquecendo com a venda do jornal Causa Operária. A R$1. Nós estamos vendendo o jornal a R$1. Como é que você vai ficar rico vendendo o jornal a R$1? Né? Nós somos o único partido do país
que tem um jornal que é vendido, que é regular e que é vendido. Pergunta, companheiros, para reflexão. Por que nós somos o único? Porque até tem organizações que têm um jornalzinho ali. Mas se vocês conhecerem por dentro, vocês vão ver que esse jornal é uma farsa. Por exemplo, quando nós vendemos 2.000 jornais num ato público na Paulista, quem mais que estava vendendo jornal lá? Os companheiros que estavam lá podem dizer, não tinha ninguém vendendo jornal. Por que eles não têm jornal e não vendem jornal? Porque é uma coisa trabalhosa, é uma luta política muito grande ter um jornal. E por que é uma luta política muito grande? Por causa dessas coisas horrorosas que nem a Rede Globo. Eles não querem concorrência. Vocês não viram que a primeira coisa que o Temer tentou fazer, quando ele assumiu o governo, foi desmantelar a EBC, Empresa Brasileira de Comunicação. Eles não querem concorrência. A comunicação tem que ser um privilégio exclusivo deles. Vocês não viram o ataque que tem contra a RT, a televisão russa? Eles não querem saber de concorrência. Al Jazeera no Iraque foi até bombardeada pelos norte-americanos. Então tem uma pressão enorme para que a esquerda não tenha imprensa. Se o PT aqui decidisse abrir um grande jornal, vocês iam ver a guerra que ia ter. Eu cito para vocês um exemplo histórico. Getúlio Vargas, quando assumiu o governo em 1950, ele estimulou, né, um jornalista da época a abrir um jornal. Samuel Weiner, exatamente. Um empreendimento muito importante, porque o Globo, hein, mesmo o jornal que nós estamos falando agora, e os outros jornais faziam uma campanha contra o governo incansável. Então o governo precisava se defender. Então abriu um jornal. Esse jornal, ele foi atacado de todas as maneiras que vocês possam imaginar. Teve CPI no Congresso, teve processo judicial, teve investigação dos contratos do jornal, teve de tudo. É até um milagre que o jornal tenha sobrevivido até 1964. Milagre, né? Aí o que acontece? Um fato, eu citei numa palestra que eu fiz sobre Getúlio Vargas, um fato muito importante. Quando Getúlio Vargas se suicidou, houve uma enorme revolta popular no Brasil. Trabalhadores, o povo, no Rio de Janeiro principalmente, saíram quebrando tudo. Né? Dizem que tudo que tinha a cor vermelho, azul e branco foi atacado. Até a escola de inglês. Sem brincadeira. Sedes do Partido Comunista foram atacadas também, porque o Partido Comunista tinha essa posição igual a do PSTU de hoje. Né? Bom, os trabalhadores das gráficas e tudo mais, impediram todos os jornais de circular, porque eles identificavam que o suicídio tinha sido resultado da campanha monstruosa que esses jornais faziam contra o Vargas. Qual foi o único jornal que circulou naquele dia? Última Hora, do Samuel Weiner, que todo mundo reconhecia como sendo um jornal honesto, que não tinha participado, né, dessa coisa monstruosa que é esse conglomerado golpista, reacionário e direitista que tem no Brasil. Eles detestam por isso. Quem que gosta da Rede Globo? Ninguém. Vocês viram nos estádios olímpicos? Com o Fora Temer, rivalizava uma outra mensagem, que era Globo, fora Globo golpista. Ninguém quer isso daí. Então não pode ter, se tiver concorrência, eles perdem. Você não vê que eles querem fechar todos os jornais da internet? Então há uma pressão enorme contra uma imprensa independente. Por isso a esquerda, que é covarde, não vai vender. Porque construir um jornal dá trabalho. Você quer construir um jornal? Você quer competir com a imprensa burguesa? Você quer informar o povo? É uma tarefa dura, precisa de disciplina, precisa de determinação, precisa fazer muito sacrifício econômico. Ao invés da gente se enriquecer com o jornal, a gente tem que fazer sacrifícios econômicos para manter o jornal. Esse jornal existe há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos.
E em vários momentos da existência do jornal, nós tivemos que fazer das tripas corações para imprimir essa edição seguinte. Não é simples. Há uma pressão enorme. Então, o que acontece? Aí vem os sem jornal da esquerda, né, seguindo a Rede Globo, atacar o nosso jornal porque é uma fonte de enriquecimento. Dizem o seguinte, eu já ouvi até histórias assim, que eu pessoalmente, não é a direção do PCO, eu, sozinho, obrigaria as pessoas a vender o jornal para me enriquecer. Então, eu estou esperando a riqueza aí, porque eu não vi essa riqueza até agora. Até agora, só para o jornal com os operários, a gente só pagou. A gente já teve que fazer campanha e tirar dinheiro do bolso para sustentar o jornal Causa Operária. Isso tudo é muito importante. São calúnias venenosas que se espalham por aí, né? E nós temos que apontar o dedo para os verdadeiros caluniadores. Quem são eles? São os mais reacionários que tem nesse país, os mais golpistas, os mais direitistas, mais poderosos que tem no país, fazem essas calúnias. Quando vocês ouvirem essas bobagens aí, dita por esses inocentes úteis que tem aí de esquerda e de direita, vocês lembrem de onde vem a calúnia. É Gilmar Mendes, é Rede Globo e tudo mais. Agora, companheiros, nós temos que ter uma concepção desse acontecimento que não seja só diretamente relativa ao PCO. Nós temos que entender o acontecimento de um ponto de vista político mais geral. Senão nós vamos ficar que nem o PSOL, né? Que pede para a Luísa Erundina participar do debate. O Henrique, não. Eu não faço campanha para participar o Henrique, para participar o candidato do PSTU. Não, esses não podem. Só a Luísa Erundina, que ela é mais gostosa do que eles. Apesar dela ter quase um século de existência. É ou não é? Nós não podemos cair numa política rasteira desse gênero aqui, né? Então, vamos ver o que está por trás de uma maneira mais ampla. Primeiro, o ataque contra o PCO é sintomático. O ataque contra o PCO é lógico que vem do fato de que o PCO é o partido que, em primeiro lugar, denunciou o golpe. Quer dizer, é um ataque contra um setor, o setor mais avançado do movimento contra o golpe, que denuncia tudo, que tem falado tudo, que tem estimulado a luta contra o golpe e tudo mais. Esse é o primeiro fator. Isso é absolutamente óbvio. Não há nem como ter dúvida sobre isso. Segundo lugar, isso aqui é parte da campanha para defender a chamada cláusula de barreira que eles estão colocando. Eles já tomaram a decisão no Congresso Nacional de cortar o fundo partidário de todos os partidos que não tiverem, se não me engano, 4% dos votos nas eleições, que é muito voto, hein? 4% é muito voto. Para vocês terem ideia, na eleição de 1982, que foi a primeira que o PT participou, o PT teve 3,7% dos votos, com Lula sendo candidato a governador em São Paulo. Quer dizer, muito voto. E o Lula, naquela época, não era nenhum desconhecido. Ele era famoso, ele tinha dirigido as greves de 78, 79 e 80, tinha criado o PT. Ele era uma figura muito destacada. Então, quer dizer, é óbvio que nenhum partido de esquerda vai chegar a esses 4%. Isso significa que vão perder o fundo partidário, vão perder o tempo na televisão e tudo mais. Bom, eles argumentam, logicamente, que tem muito partido, o que pode ser uma opinião a qual eles têm direito, né? O que eles não têm direito é o seguinte: quem julga quais são os partidos excedentes? Segundo eles, os partidos excedentes são os partidos que não são corruptos. Os corruptos estão todos garantidos. Porque o critério que eles usam é um critério de corrupção. É a quantidade de votos. Como é que eles conseguem esses votos? Através da corrupção.
Então, quer dizer, é uma política para favorecer os corruptos e desfavorecer os partidos honestos. Aí, na hora que eles vão defender essa política, eles não falam em partido honesto, em lava-jato, em ficha limpa, toda essa papagaiada deles. Eles falam os partidos grandes e os partidos pequenos. Aí os grandes são o quê? Partidos com representatividade. Por exemplo, o DEM, né, é um partido extremamente popular. Vocês podem ver que o povo adora o DEM. Quem que não gosta de uma boa privatização, centenas de milhares de demissões, corte na Previdência? O PSDB também é super popular. O PMDB nem falar, né? O PMDB que é um partido reconhecidamente honesto. O PMDB, na década de 1980, eles tinham um criminoso no governo do estado de cada país, porque eles ganharam todos os governos estaduais. Então eles tinham Quércia, uma das pessoas mais honestas do Brasil, lógico. Eles tinham Newton Cardoso em Minas Gerais, outro honestíssimo. Era assim uma, como é que se diz? Uma constelação de bandidos. Era quase a quadrilha do Alibaba e os 40 ladrões. Aí o cara fala assim, não, mas você não tem representatividade. Mas o outro também não tem representatividade, porque ele tem dinheiro. E esse dinheiro é fruto da corrupção material e política. Porque quem que está no PMDB por ideologia? Quem que está no DEM até tem uns conservadores ideológicos, mas você também é minoria. A maioria lá é picareta. No PSDB, então, PSDB você nem sabe mais o que esses caras têm como ideologia. É uma coisa totalmente louca. Ideologia. É uma operação criminosa todos esses partidos. Bom, o segundo fato aqui que nós temos é o seguinte, isso vai, né, é um processo que está sendo armado para colocar toda a esquerda nacional para fora na marginalidade política. E se vacilar, inclusive na clandestinidade. O ataque contra o PCO é um ataque contra um setor destacado da classe trabalhadora, da luta da classe trabalhadora, que vai se estender para todos os trabalhadores e todas as organizações ligadas aos trabalhadores, as organizações democráticas, etc. A gente precisa fazer esse alerta, porque a esquerda, ela é uma esquerda completamente dopada. Eles não falam nada, eles só falam em eleição, participar do debate, deixa meu candidato participar do debate. É só a ideia de cargo. Isso aqui vai acabar com todo mundo sem cargo e provavelmente muita gente na cadeia. Então, encarar o ataque ao PCO como uma coisa isolada é a pior idiotice que alguém poderia fazer. O ataque começa pelos setores mais duros. Se você conseguir dobrar o PCO, bom, PSOL, esses grupinhos pequeno-burgueses da esquerda, isso é super fácil de dobrar. Até porque eles nem sabem mais o que eles estão fazendo na situação política. Estão totalmente perdidos. O PCdoB já está enquadrado nessa lei. Segundo a lei, o PCdoB não consegue ultrapassar a cláusula de barreira. E o PT, foi pedida a cassação do PT pelo mesmo Gilmar Mendes. Quando se colocou o problema da cassação do PCO, nós conversamos no Congresso Nacional com inúmeros parlamentares do PT e do PCdoB pedindo solidariedade para eles contra a cassação do PCO. E todos eles, a maioria, pelo menos os mais bem informados, mais conscientes, eles concordaram com a gente. A cassação, primeiro vai o PCO, depois vai o PT. Eles não são inconscientes disso. Quem é inconsciente é a esquerda pequeno-burguesa. É o PSOL, é o PSTU,
que não estão vendo o perigo. Só vão ver o perigo a hora que a bomba explodir na cabeça deles. Né? Antes, não. Isso aí não, eles acham que não vai acontecer de jeito nenhum. Então fica aqui a advertência. O ataque, muito mal disfarçado da Globo contra o PCO, não é um problema de quanto o PCO ganha, não é um problema de se o partido é pequeno, nada disso daí. Muito menos, logicamente, as acusações, estilo acusação ridícula da loja de iogurte, né? Inclusive, o jornalista que escreveu isso daí, se alguma vez ele ouviu o que eu estou falando, fica o meu recado para ele. Ele é um completo idiota de escrever uma coisa dessa. Precisa melhorar na campanha caluniosa, né? E o especialista da UFRJ também. Eu aconselho ele a fazer uma pesquisa para saber o que acontece no mundo real dos partidos. O ataque contra o PCO é o sinal de um ataque contra todas as organizações operárias. Até porque tem outros sinais. Tem o pedido de cassação do PT. Tem a cláusula de barreira, tem tudo. Então, vão ficar que nem uns loucos aqui, disputando palma a palma a eleição, mentindo, fazendo demagogia, etc. e tal, para depois ter todo mundo caçado e provavelmente até preso, do jeito que a coisa vai. Porque o negócio está cada vez pior. A gente viu, até na Olimpíada, que é um evento internacional, a repressão no Rio de Janeiro é total. Tem mais de 100 mil agentes de segurança no Rio de Janeiro. Já mataram um monte de gente lá. É uma coisa totalmente repressiva. Então, chamamos a atenção de todos os militantes operários do país para que se está estabelecendo uma ditadura no país e todas as organizações operárias estão ameaçadas e é preciso reagir, né?